Assembleia Geral Ordinária por ano, e nós temos que fazer isso valer. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto. Se você quer abrir sua Bíblia, você pode fazer isso. Não importa se ela é de folha ainda, né? Ou se ela já é uma Bíblia digital. Mas eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está em 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, dos versos 13 até o 16. Enquanto você procura, eu não vou ler ele já de bate-pronto, mas eu queria te dar um pano de fundo sobre esse texto. Quem escreve ele é o apóstolo Pedro, aquele que era tão sanguíneo, né? Aquele que foi um dos mais próximos de Jesus. Ele e mais dois sempre estavam bem próximos do Senhor, quando o Senhor ia tirar alguns momentos de oração em separado. E é esse apóstolo que escreve essa primeira carta, e as outras duas também. E Pedro vai escrever ali pelo ano 60, 63 depois de Cristo, quando a igreja passa por um dos momentos mais turbulentos da sua história. É um dos momentos mais críticos da história do cristianismo na sua igreja primitiva do primeiro século. A igreja estava já grande, existiam muitos irmãos que eram irmãos da diáspora, né? Diáspora é um termo que se usa para aqueles irmãos que precisaram fugir de sua região ou foram incentivados a fugir dela por causa da perseguição. Então existiam muitos irmãos que fugiram para outras regiões, e Pedro vai escrever para esses irmãos que fugiram por causa da perseguição. E essa perseguição ela tem um sentido, porque o imperador do tempo é Nero. Você já deve ter ouvido falar de Nero, né? O imperador que foi, com certeza, um dos mais cruéis da história romana. Nero ele vai assumir a função de imperador romano muito cedo, e no começo ele faz até um governo bem interessante. Ele começa a favorecer os pobres para ganhar popularidade e reunir as pessoas em torno de si para que pudesse tomar decisão. Mas em pouco tempo se desenvolve aquilo que Nero era. O Nero começa a mostrar realmente a sua identidade, a sua personalidade. E ele começa a fazer coisas, atrocidades nunca vistas antes. Para você ter uma ideia, o megalomaníaco Nero, com a sua intenção, com o seu pensamento de grandeza, ele chega a matar a própria mãe no ano 59, mata também as duas esposas. Primeiro mata a esposa para casar com uma amante, depois de matar o marido dela. Então ele tinha uma trajetória bem turbulenta. Nero era um homem muito doido, como se diz por aí. Não bastasse isso, os problemas de Nero se tornaram grandiosos, tanto que ele morre na loucura, né? Mas ali pelo ano 63, 64, acontece um fato que vai determinar a grande perseguição aos cristãos nesse governo de Nero. Porque nesse ano, Roma, que tinha mais ou menos 14 bairros, ele vai ser incendiado. Nero, na verdade, tinha um projeto de reconstruir a cidade. A cidade já era uma cidade um pouquinho antiga, e Nero tinha uma vontade muito grande de reconstruir alguns pontos da cidade. Mas dizem alguns historiadores, isso não é fato comprovado, que Nero colocou fogo na cidade. Mas fato é que aconteceu um incêndio na cidade. E dos 14 bairros, mais ou menos 11 foram afetados pelo incêndio, 3 foram totalmente destruídos, mas teve 3 bairros, 3 localidades que não foram afetadas. Adivinhe quais foram? Justamente as localidades em que cristãos moravam. E aí Nero pega esse gancho, né, e diz assim: olha, quem colocou fogo na cidade de Roma foram os cristãos. E foi um incêndio que durou 6 dias, devastador. E aí Nero começa agora uma perseguição assídua contra os cristãos. Para você ter uma ideia, os cristãos eram colocados amarrados em paus, em palanques, e colocados estrada fora, e de noite se ateava fogo como se fossem luminárias. Essa era uma das atrocidades do nosso querido Nero. Justamente no tempo de Nero, lá pelo ano 67, Nero vai governar até o ano 68, que Pedro é morto numa cruz, crucificado de cabeça para baixo, porque se diz indigno de ser crucificado como Jesus foi, e Paulo possivelmente nessa época também vai ser decapitado. Foi um período de grande ameaça.
E quando Pedro escreve para esses irmãos ameaçados, para esses irmãos que estavam sendo ameaçados, ele escreve com essa intenção, com algumas intenções. Mas quando eu olho para tudo isso, eu me pergunto o que é uma ameaça, né? A ameaça, na verdade, é o início de um acontecimento desfavorável ou maléfico, né? Um sinal de que coisas terríveis vão acontecer. Quem eram a fundo esses irmãos? Eram esses irmãos realmente perseguidos por causa de sua fé. Naquele tempo, ou você era crente de verdade, irmão, ou você não aguentava o tranco, como se diz no ditado popular. E Pedro vai escrever para esses irmãos. Qual era a finalidade da carta de Pedro? Pedro divide a carta em 3 blocos. O primeiro bloco, ele vai incentivar os irmãos, em meio a essa ameaça, a essa perseguição, que testemunhem a respeito da verdadeira graça de Deus em Cristo. Olha só, irmãos, você chegar para alguém no nosso tempo e falar para ele testemunhar é uma coisa talvez até fácil, ou difícil, depois eu comento. Mas chegar naquele tempo e dizer para alguém que está sendo altamente perseguido, a sua família talvez está sendo ameaçada, está sofrendo ameaça de vida, possibilidade de ser amarrado num tronco e ser usado como lamparina nas noites romanas. Pedro escreve para essa gente dizendo, olha, testemunhem a respeito da verdadeira graça de Deus em Cristo. O que Pedro está pedindo para os irmãos é que vivam de acordo com a grande salvação em Cristo. Pedro está falando que aqueles irmãos deveriam de perceber o poder da redenção na sua atualidade, não somente na esfera futura. É muito fácil nós falarmos, por exemplo, que Jesus vai voltar e nós ansiamos por isso, mas será que nós vivemos dessa forma? Então Pedro, no primeiro bloco, ele fala para que os irmãos sejam fiéis a Cristo e a sua palavra. Mas no segundo bloco, e é aqui que eu quero me ater, o segundo bloco vai até o capítulo 4, do capítulo 2 até o 4, Pedro ele vai falar sobre os irmãos viverem a vida cotidiana a partir da fé, mesmo sob ameaças. Olha isso. Pedro vai incentivar os irmãos para que vivam a vida diária a partir da fé, mesmo sob ameaça. Quando eu olho para todo esse pano de fundo dessa primeira carta, eu tenho alguns questionamentos. Se Pedro escreveu para aquela igreja e a palavra do Senhor ela foi verdadeira para aqueles dias e ainda é verdadeira para os nossos dias, você crê assim, irmão? Amém? Você crê que a palavra de Deus ela é e sempre será a inerrante palavra de Deus? Amém? Temos consenso em relação a isso. Se a palavra de Deus ela é poderosa naquele tempo que foi escrita e ainda é hoje, eu pergunto quais são as ameaças dos nossos dias. E eu pergunto não numa cultura oriental, eu pergunto numa cultura ocidental. Falando-se de ocidente do nosso hemisfério, a gente não pode dizer que nós estamos sendo ameaçados, concordam comigo? As ameaças são a minoria no nosso hemisfério, no nosso ocidente. A gente vive uma fé até um tanto quanto light, um tanto quanto tranquila, comparado a esse histórico pano de fundo do primeiro século. Mas se nós formos olhar, as ameaças, elas existem, porém com uma roupagem que talvez até tire a identidade de ser uma ameaça. Eu estou falando do secularismo. Secularismo é o termo que nós usamos para falar de uma era pós-cristã. A gente já não tem mais os padrões bíblicos para se falar de família, concordam comigo? A gente já não tem mais os padrões bíblicos, nem sequer de forma certeira, pontual e última, para se falar de justiça. A gente já não tem mais o padrão bíblico em tantos quesitos, sexualidade talvez seria o mais deturpado de todos. Nós já não temos mais o padrão bíblico para muita coisa, isso impacta diretamente na nossa fé. É um processo que nós chamamos de secularização. E aqui tem alguns adventos, algumas possibilidades que surgem desse movimento de secularização. O primeiro deles é que a gente está tão crítico que a gente acredita que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus. A Bíblia só contém a palavra de Deus, mas ela não é. Aliás, a Bíblia tem falhas, é isso que diz o movimento da
teologia liberal. Ou seja, se nós pensarmos dessa forma, então o cristianismo não é mais a única rota de salvação, é só mais uma entre tantas outras possibilidades que eu tenho de viver melhor na minha vida cotidiana. O segundo advento com a secularização é o sincretismo religioso. Aí, como a gente já não confia mais na palavra como última expressão de Deus, como certeira expressão de Deus para as nossas vidas, a gente procura experiências pessoais para substituir aquilo que a gente não compreende da palavra. E a gente começa a aderir fatores, coisas, objetos em nosso culto que não são objetos de culto bíblico. E a gente começa a criar um sincretismo religioso. É Jesus, porém eu tenho um amuletinho, que sem esse amuleto Jesus não faz mais nada. A terceira coisa é uma ortodoxia morta, um abismo entre a fé e a prática. A gente crê tanto que Jesus é poderoso domingo à noite, mas durante a semana parece que ele está num andar tão longe do nosso, um andar de cima, e nós estamos no andar de baixo, que parece que não é mais possível uma intervenção divina em nossas vidas. E a gente tenta e faz de tudo, menos acreditar que Deus pode, faz do jeito que Ele quer. Na verdade, nós vivemos num tempo de uma fé morta, uma fé de domingo à noite. Quarto ponto que eu gostaria de citar, uma fé humanista, uma fé inclusiva, uma fé que aparenta coisa boa, mas no fundo não é. A gente tenta adaptar Deus ao nosso humanismo. E a gente começa a arrumar desculpa, justificar meios e até usar termos bíblicos e versículos bíblicos para a nossa vida de pecado. Sim, irmãos, eu estou dizendo que Deus ama o pecador, mas Deus rejeita o pecado e Ele abomina a hipocrisia. Esse é o nosso Deus. Agora que nós entendemos quais são as ameaças dos nossos dias, vamos ao texto de 1 Pedro, capítulo 3, no verso 13 adiante. Diz assim o texto: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro está fazendo uma pergunta. Pedro está fazendo uma pergunta diante das ameaças. Ele está dizendo assim, e se você ler o texto anterior a esse texto, você lê em casa, você vai perceber que Pedro está orientando os irmãos, mesmo diante de grandes ameaças, a praticarem o bem. A gente aprende na oração do Pai Nosso a seguinte expressão: livra-me do mal. E quando a gente faz essa oração, a gente faz uma oração dizendo: Deus, me livra do mal, do maligno. Mas a gente nem sempre ora para Deus nos livrar de ser malvados. Porque tem coisas que nós praticamos que são coisas más. E Pedro orienta aqueles irmãos diante da afronta a agirem com obras boas. Coisas que mostrem que nosso Deus é o Deus do bem e não o Deus do mal. Eu comento muitas vezes com os irmãos que nós estamos num tempo de tanta dificuldade de explicar a nossa fé, que quando nós olhamos para o oposto, nós não tentamos defender a nossa fé, mas nós nem empático nós não tentamos ser. Na verdade, quando nós tentamos ser empáticos, nós somos invasivos, porque a gente é empático desde que o outro sinta o que eu sinto. Então não é empatia, é forçação de barra. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro e tento entendê-lo. Pedro está dizendo: olha, irmãos, se a gente fazer o bem, quem irá nos maltratar? O que é fazer o bem? O que é um cristão que faz o bem? Buscar o bem é um cristão que busca o bem de forma tão sincera e incondicional e não pergunta se é fácil ou difícil de obter. Eu vou fazer o bem, não importa a condição. Não importa se me maltratem, não importa se me julgam de forma equivocada, não importa se me isolam das rodas sociais, não importa de que jeito olham para mim. Eu vou praticar o bem de forma incondicional. Mesmo que eu seja de alguma forma maltratado ou taxado, como qualquer coisa que você imagine à luz disso. Mas Pedro continua, e ele diz no verso 14, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça.
Pedro agora não está falando de sofrer pelo bem, mas está falando de sofrer por causa da justiça. Justiça é quando você pratica obras debaixo do bom governo de Deus. E o nosso prumo para ser justo e para praticar coisas boas não é o que o mundo diz que é coisa boa, é a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz que aquilo é bom e que deve ser feito, não me importa o que o mundo pensa, importa o que Deus me orienta que seja feito. E aí Pedro diz, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Pegando as mazelas e as ameaças dos nossos dias, é difícil, porque nós temos nos adaptado, não à cultura, mas um modo de viver do mundo que eu não sei se encaixa muito na cultura. Cultura, quando eu falo, é modo de vestir, é modo de entender a cosmovisão, mas tem coisas que não dá para a gente assimilar. E Pedro está dizendo que diante disso, a gente não pode ter medo e nem andar angustiado ou preocupado. Quem aqui que é pai que não pensa nos filhos daqui a 10 anos? Eu conversava com o meu irmão essa semana e eu falava, que dificuldade de criar filhos na nossa pós-modernidade. Eu falei, será que é só comigo que acontecem problemas? Aquele irmão falou assim, não, isso é uma geral, lá em casa acontece também. E eu me pergunto, como é que vai ser daqui a 10 anos? Eu não sei, irmão. Eu sei que nós precisamos plantar uma base na justiça do governo de Deus e praticar o bem. Como? Seguindo a palavra do Senhor. A pergunta é, como é que nós suportaremos então essas perseguições sorrateiras que estão adentrando diante ou dentro de nossas igrejas sem a gente perceber como estão entrando? Pedro dá um antídoto, olha para o versículo de número 15. Ele diz assim no verso 15. Ele falou para a gente não ficar angustiado, preocupado, mas ele diz, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Para pensar, irmão, que Pedro não está pedindo para os irmãos ensaiarem um elaborado discurso retórico. Pedro não está pedindo para os irmãos estudarem mais cursos relacionados, não, ele não está dizendo nada disso, até porque são coisas que são necessárias, mas nem sempre são basilares. Santificação é uma necessidade de todo crente, independente do grau, da estatura, independente da sua classificação social, econômica, independente do que ele é como ser humano, ele é cristão. E Pedro está dizendo, olha, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Santificar a Cristo é fazê-lo Senhor de nossas vidas. É permitir que o Espírito Santo habite em nosso coração, fazendo com que Cristo e a sua palavra seja o diferencial na nossa vida cotidiana. Nós não podemos jamais, irmãos, criarmos um dualismo. E aqui eu não estou falando do deslize que todos nós cometemos todos os dias. Até para isso nós temos um antídoto bíblico, Cristo está assentado à destra de Deus. E Ele é o justo advogado para interceder diante de Deus quando nós pecamos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da nossa hipocrisia de sermos religiosos em momentos da vida, mas não termos uma vida prática de acordo com a nossa religião pregada. É por isso que Pedro diz para aqueles irmãos, santifiquem a Cristo como o Senhor do vosso coração. Quando Pedro usa a expressão Senhor, ele está falando aquele que tem autoridade, ele está falando aquele que conduz a vida diária, aquele que comanda em todas as esferas.
Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente diz: santificado seja o teu nome. E aqui eu preciso entender o que isso quer dizer. Eu não posso tornar o nome de Deus mais santo, mas eu tenho a responsabilidade de permitir a ação do Espírito Santo na minha vida, a ponto de o nome de Deus não ser um nome comum na minha história. Deus precisa estar acima de toda e qualquer esfera dentro do meu coração. Eu não posso ter ídolos dentro do meu coração. Eu tenho que ter Cristo Jesus como o Senhor dele. Paulo vai orientar a igreja de Colossenses do primeiro século. Ele diz assim lá no seu capítulo 3, no verso 2, ele diz assim, 1 e 2: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, já que Cristo te salvou do pecado, que te fez uma nova criatura, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que Pedro está orientando a igreja de Colosso é: tomem as decisões diárias da vida a partir do céu, e não a partir das esferas terrenas. Irmão, nós estamos no período de maior índice de suicídio da humanidade, porque a humanidade perdeu a esperança ou está colocando esperança em coisas erradas. A nossa esperança, o nosso modo de viver, o nosso jeito de pensar ainda vem de lá. As nossas decisões precisam ser pautadas na esfera do céu, não na esfera terrena. Olha o que Paulo ainda fala aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Santidade é separação. Olha a loucura que é o Evangelho. Deus te mantém aqui, mas Ele te orienta, Ele te capacita, Ele te pede para que você tenha uma vida diferente, mesmo em meio às calamidades do mundo. Irmão, só assim a nossa fé terá sentido. Quando o Senhor for entronizado aqui, o nosso testemunho ali será verdadeiro. É uma relação de causa e efeito. Ninguém pode jorrar água boa e água salobra. É do coração que parte, é dele que saem as atitudes diárias. Por isso eu preciso entronizar Cristo como Senhor do meu coração, da minha vida, do meu jeito de pensar. Pedro ainda continua dizendo assim: estando sempre preparados, olha isso, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Note comigo que Pedro está dizendo: aqueles que têm um coração santificado para o Senhor Jesus Cristo como Rei de sua vida, esses terão a capacidade de responder a respeito da razão da esperança. Pedro não está falando de um discurso bem elaborado, irmão, porque eu posso falar uma coisa aqui, mas no dia a dia eu posso viver uma esperança que não condiz com aquilo que eu falo aqui. Eu posso estar falando para vocês de coisas espirituais e coisas alienadas ao andar de cima, mas estar vivendo puramente no andar de baixo. Eu posso estar vindo de minha casa para uma igreja cristã e as pessoas sabem disso, mas durante o meu dia a dia eu posso viver uma fé que não condiz com a minha vinda para o santo templo. É por isso que Pedro vai dizer: olha, entronizem, santifiquem Cristo no coração de vocês, e aí vocês estejam sempre preparados para todo aquele que pedir explicação.
A palavra razão ali é a explicação da nossa esperança. Pedro está falando da prontidão do Espírito Santo agindo no meu coração. Eu acho interessante que tem um episódio bíblico em que os apóstolos são presos por falar do Evangelho. Se eu não me engano, é Atos capítulo 4, Pedro e João são presos por pregar a palavra de Jesus e curar o coxo na entrada do templo chamado Formosa. Aquele homem que pedia dinheiro e ele disse, olha, nós não temos ouro nem prata, aquilo que nós temos nós te damos. E eles chegaram diante do Sinédrio, que é a comissão judaica dos judeus, para julgar os crimes dos judeus na sociedade. E quando eles estão sendo questionados em relação a isso, eles dizem assim, como nós ousaríamos dar um testemunho vivo daquilo que vimos e ouvimos? E talvez eles não tinham uma escrita naquele momento para falar algo, mas aquilo que eles tinham, eles deram. Um coração cheio do Espírito Santo. Por que você crê em Deus? Por que você faz religiosamente o que você faz? Por que você se priva de coisas em sua vida que as outras pessoas não se privam? Por que você vive de modo diferente? Eu queria ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz Pedro, capítulo 1, verso 3. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. A primeira coisa que Pedro faz aqui é apresentar aqueles irmãos porque nós temos uma esperança do jeito que temos. A nossa esperança é uma esperança viva. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus ressuscitou. Se Cristo estivesse morto, de nada adiantaríamos pregar o que pregamos e viver do jeito que nós vivemos. Mas porque Jesus ressuscitou, nós fomos regenerados. É uma esperança viva. Mesmo que você esteja morto, a sua esperança diz que você está vivo. Não é isso que nós lemos nos funerais? Usando o texto que João escreveu, que aquele que crê em Jesus, mesmo que esteja morto, ele viverá. Ele vive, porque nós temos um alicerce infalível, inquestionável, inabalável, a ressurreição de Jesus. Segundo, Pedro está nos convidando a sairmos da esfera humana e visual para entrarmos numa perspectiva nunca vista antes aos olhos humanos, a vivermos a vida na perspectiva de Deus, a vivermos a vida com o olhar do alto. Você pode estar passando por tribulação, mas quando você crê em Jesus, você passa sorrindo.
Você pode estar passando pelos maiores reveses da vida. E o salmista diz que o choro pode, não é que vai, ele pode durar uma noite, mas no amanhecer vem o quê? A alegria virá. Porque nós temos uma esperança viva e vivemos de acordo com essa esperança. Paulo, quando vai escrever aos Romanos, no capítulo 8, lá pelo verso 34, 35, ele diz: o que pode nos afastar do amor de Deus? A fome, a espada, a nudez, a perseguição, o que pode nos afastar do amor de Deus? Que foi derramado em nossos corações, na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Segundo, Pedro está nos falando que, já que nós fomos regenerados, nós precisamos olhar a vida de uma ótica regenerada. E o mundo vai nos questionar a respeito da nossa fé. O mundo está de olho na gente. E não se assuste com aquilo que eu vou dizer. Comece a questionar a respeito de tua fé. A gente tem na cabeça que o contrário de fé é dúvida. Não, o contrário de fé é incredulidade. A dúvida sempre, quando nós estamos aos pés do Senhor, e bem orientados através da palavra, ela vai te conduzir à fé. Sempre. É sempre no momento de dúvida em relação ao amanhã que nós nos alicerçamos no firme fundamento. Porque nós não sabemos aquilo que vai acontecer, nós não conseguimos enxergar aquilo que vai vir, mas nós estamos baseados no firme fundamento, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Comece a questionar a respeito da tua fé para que ela gere mais fé. Porque eu creio, porque eu acredito da forma que eu acredito, porque eu penso da forma que eu penso. Isso é necessário, irmãos. É necessário porque o mundo está pedindo uma explicação da nossa fé. Como é que a gente vai fazer isso? E aqui eu encerro. Pedro fala no verso 16 do capítulo 3 da primeira carta que nós estamos observando o seguinte: façam isso com mansidão e com temor. O Jacir ontem pregou sobre mansidão na reunião dos servos. E a gente tem uma ideia de que ser manso é ser trouxa, não é isso? Ah, que bobalhão. Não, irmão. Jesus mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão é poder sob controle. Eu sei, irmãos, que diante da nossa era, e diante dos questionamentos em relação à nossa fé, a vontade é de soltar bomba, a vontade é de sair dando pescoço, mas não vai adiantar. Pedro, naquela época de ameaça, e nós nem estamos sendo ameaçados a ponto de nos tirarem a vida. E Pedro disse: quando vocês forem questionados a respeito da fé de vocês, expliquem a razão da esperança. Só que façam isso com mansidão. Eu nunca me esqueço de um pastor da Assembleia de Deus que, quando ele foi questionado a respeito de mansidão, eles perguntaram assim: o que é o contrário de manso? E ele, com um dialeto assim, quase que um português alemão, um alemão português, ele disse assim: é ser chucro. O contrário de manso talvez é ser violento demais. Nós temos um exemplo de mansidão. Eu não estou dizendo para você ser tolo, a Bíblia também fala de tolice. Eu estou dizendo para você ser sábio. Quando questionarem a respeito da sua fé, esteja sempre preparado, porque Cristo está entronizado como Senhor no teu coração, a ponto de você agir com mansidão e temor. Temor não dos homens, mas temor de Deus. Tome cuidado quando você diz: assim diz o Senhor, e o Senhor não falou nada. Isso é temor.
Tome cuidado de não usar equívocos e colocar palavras na boca de Deus que Deus não disse. Mas seja sábio e manso. E se você não souber falar, o Espírito Santo há de colocar palavras ou de fazer você ficar quieto quando você for questionado a respeito da sua fé. Pedro continua dizendo: faça isso com mansidão, temor e boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Se coloque de pé. Eu creio, irmãos, que nós só teremos uma resposta para o mundo em relação à nossa fé não racionalizando o Evangelho. Eu não consigo provar por isso, não. Nem tudo você vai conseguir provar. Só que a sua vida é a carta viva. É a explicação mais notável que Deus pode usar para que o Evangelho seja propagado e as pessoas sejam orientadas a respeito da nossa esperança. O que nos falta, irmão, talvez não é Bíblia na mente, mas é fogo no coração. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Ela é viva e eficaz. Ela, Senhor, que penetra no nosso coração. Consegue medir o nosso pensamento e fazer divisão entre aquilo que é bom e que não é. Provoca em nosso coração, Deus, um desejo ardente de buscar pela Tua face. Que a gente tenha uma clareza espiritual do que é santificar a Cristo como Senhor do nosso coração. Que caiam, Deus, nos nossos corações, os deuses que criamos para substituir a Tua presença. Que caia o Deus do orgulho, que caia, Deus, esse ídolo do consumismo, que caia, Senhor, esse ídolo da capacidade própria, que caia por terra, Deus, a força do braço, que caia por terra, Deus, o egoísmo, que do jeito, Senhor, que aqueles cristãos da igreja primitiva, mesmo debaixo de tanta ameaça de perderem a vida, testemunharam de forma tão poderosa a respeito da esperança que nos foi dada através de um Cristo ressurreto. Nós tenhamos a capacidade, Deus, de tirar o nosso olhar do horizonte humano, mas focarmos, Deus, naquilo que Tu és, naquilo que fazes em nós e através de nós. Purifica o nosso coração, Senhor. Tira do nosso coração, Deus, tudo aquilo que atrapalha. E construa a partir de nós, Deus, um cristianismo mais poderoso do que aquele que temos visto. É assim que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você puder abraçar alguém ao seu lado, faça isso.
Diga para essa pessoa entronizar Cristo como o Senhor de seu coração, como o Senhor de sua vida. Esse é o momento em que nós vamos compartilhar a ceia. E eu não sei como você foi educado, como você foi construído religiosamente falando. Talvez você pense que esse é um ato, isso é saldo da história, que esse é um ato só para quem é perfeito. Então seria um ato só para Deus. Esse é um ato para os imperfeitos que foram salvos pelo perfeito. É um ato da maior graça visível. Nós não temos uma outra celebração que nos aponte para uma graça tamanha como esta. E é por isso que nós vamos celebrá-la nesta noite. Esse é o momento em que eu olho para aquilo que Deus fez através de Cristo. Enviou Cristo para morrer numa cruz. Não porque eu era bom, mas porque eu sou muito ruim. Isso é um ato tão gracioso que denuncia o miserável homem que nós somos. Aponta para a salvação de Deus em Cristo. Não é pela minha capacidade, não é por aquilo que eu faço, não por nada disso. É pela capacidade dele, que é tão misericordioso e generoso que se entrega para que eu possa ser salvo. Fala daquilo que nós somos, então eu olho para cima e vejo a misericórdia e a graça de Deus. Mas eu olho para dentro e percebo quão miserável eu sou. E mesmo assim sou a habitação do Espírito Santo. Mas me faz olhar em volta. Porque esse ato só tem sentido quando nós estamos em paz com Deus e se reflete em estarmos em paz uns com os outros. E eu vou abrir um espacinho aqui para você, quem sabe, sair do seu lugar. Pode sair mesmo, não tem problema. E quem sabe se precise abraçar alguém ou deseje abraçar alguém, essa é a hora de você ser perdoado ou liberar perdão para que a comunhão com Deus seja restabelecida e você não celebre esse momento com peso na consciência. Você tem que celebrar esse momento de alma tranquila. Enquanto eles vão louvar, nós vamos fazer isso. Amém? Fique à vontade. Por ti vou